Olá pessoal, vamos ver aqui nessa aula de Direito Penal os artigos 13 e 18 do Código Penal. Vocês devem estar se perguntando por que 13 e 18 e não estudarmos em sequência 13, 14 e 15. Sempre que pudermos, estudaremos em sequência. Porém, é importante que eu faça uma observação aqui para vocês. O Código Penal ele deve ser estudado não de uma forma estanque, ou seja, a gente não pode ver apenas um artigo, mas precisamos ver também como este artigo se relaciona com os outros. Então, a fim de facilitar o estudo de vocês, eu fiz um estudo aqui, uma aula dessa forma, em que a gente vai ver como um artigo se relaciona com os outros, para evitar que o examinador possa pegá-los em qualquer questão na prova. Vamos dar início aqui, pessoal. O artigo 13, ele trata da relação de causalidade. Então, vamos passar aqui a leitura do artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Vamos lá, pessoal. Como que a gente deve estudar direito penal? Entendendo passo a passo o que o artigo está nos dizendo. O que esse artigo nos diz aqui? Que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ou seja, esse artigo está dizendo o seguinte, que eu terei uma causa e um resultado. E o que seria essa causa, pessoal? Essa causa aqui é uma atitude cometida por alguém. Alguém tomou uma atitude. Essa atitude, pessoal, provocou um determinado resultado. E esse resultado, ele é considerado crime pelo Código Penal. Então, isso aqui, a relação dessa causa, dessa atitude promovida por alguém e desse resultado é ligado pela relação de causalidade. Isto que é a relação de causalidade, ou seja, uma causa provocando um resultado. Só pode ser imputado o crime a quem cometeu esta causa aqui. Porém, o artigo ainda nos diz o seguinte, o que é muito importante vocês precisam gravar, que essa atitude, esta causa, pode ser uma ação ou uma omissão. Como assim, pessoal? Ação. Se você pega uma arma e atira em uma pessoa e essa pessoa vem a morrer, você cometeu a ação de atirar nessa pessoa. Então você cometeu um crime de homicídio. Crime de homicídio nós veremos depois exatamente o que é. Só vou antecipar que é matar alguém. Então eu peguei uma arma, atirei numa pessoa. Desse tiro, o resultado foi a morte dessa pessoa. Então eu cometi uma ação. Omissão. Você que está estudando para o concurso da Guarda Municipal, por exemplo, que tem a obrigação de socorrer uma pessoa, essa pessoa toma um tiro no meio da rua, você vê e não socorre a pessoa. Ou seja, omissão é quando você deixa de fazer algo.
Você que não socorreu esta pessoa, e se esta pessoa vier a morrer, você também vai cometer um crime. Esses exemplos apenas para vocês entenderem o que é ação, o que é omissão, e para vocês gravarem que esta causa, ela pode ser ação ou omissão. Isso aqui é importantíssimo vocês saberem, gravem isso. Então, recapitulando o artigo 13, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Do artigo 13, basta que saibamos isso. Porém, é importante que eu antecipe o artigo 18. Por quê, pessoal? Porque esta causa que o artigo 13 se refere, esta causa tem que ser uma atitude cometida com dolo ou culpa. E é isso que eu quero explicar para vocês agora, para que vocês possam ter um entendimento completo desse artigo 13, a gente vai passar agora para uma leitura e uma explicação do artigo 18. Então gravem, esta causa tem que ser com dolo ou culpa. Veremos agora o que é dolo, o que é culpa, e passaremos à leitura do artigo 18. O artigo 18, pessoal, diz o seguinte: diz-se crime doloso. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Vamos explicar isso aqui passo a passo para vocês. Então, eu falei aqui que aquela causa do artigo 13, ela necessariamente tem que ser com dolo ou culpa. Quando ela é realizada com dolo, nós temos o crime doloso. E o que é o crime doloso? O que é dolo? É quando o agente quis o resultado. Vamos ver primeiro esse quis o resultado. O que é isso aqui, quis o resultado? É quando a pessoa toma uma determinada atitude consciente do que está fazendo e com a vontade de produzir aquele resultado. Ou seja, um determinado elemento deseja conscientemente matar uma outra pessoa. Ele deseja isso conscientemente e tem essa vontade. Então ele pega a arma, atira na pessoa, querendo aquele resultado, ou seja, querendo matar a pessoa. Isso que esse artigo aqui quer dizer quando quis o resultado. Ou ainda, quando assumiu o risco de produzi-lo. O que é isso aqui, pessoal? Assumir o risco de produzi-lo. A gente estudar direito penal, a melhor maneira de estudarmos é com exemplos. Você dirigindo o seu carro num trânsito intenso e o sinal está vermelho. Você pega e avança o sinal propositalmente, ou seja, você fala, não, vou avançar o sinal. Você está assumindo um risco de produzir um determinado resultado. Por quê? Conscientemente, você sabe que a probabilidade de acontecer um acidente é muito grande. Então, você está assumindo o risco de produzir um resultado que possa ser considerado crime. Então, observem bem, estou dirigindo o meu carro e avanço o sinal vermelho. O meu carro,
devido a esse avanço de sinal, colide com outro automóvel e a pessoa do outro automóvel vem a falecer. Então, eu acabei de matar uma pessoa, tá? E eu sabia que aquilo poderia acontecer. Então, nesse caso, eu assumi o risco de produzir. Então, o dolo ou crime doloso ocorre sempre quando o agente ele quer o resultado ou ele assume o risco de produzi-lo. Assumir o risco é quando existe uma grande probabilidade, uma grande chance de ocorrer um resultado que é considerado crime. Aqui é importante colocar para vocês que quando o resultado vem quando a pessoa assume o risco de produzir o crime, nós temos aqui o que chamamos de dolo eventual. Então, pessoal, o dolo, ele pode ser simplesmente o dolo propriamente dito, quando você quer aquele resultado, ou o dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de que aquele resultado aconteça. O crime ainda pode ser culposo, pessoal. O que é este crime culposo? Culposo é quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Vamos ver com calma isso aqui. Então, recapitulando, o crime pode ser doloso ou culposo. Doloso nós já vimos, o agente ele quer aquele resultado. No culposo, pessoal, o agente ele não quer aquele resultado, mas aquele resultado acontece. E acontece por quê? Porque o agente agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Importantíssimo que saibamos o que é cada uma dessas coisas aqui. Imprudência, pessoal. Imprudência é fazer algo que não deveria ser feito. Ou seja, é uma conduta comissiva. O que significa essa palavra comissiva aqui? É que a pessoa cometeu algo, ou seja, a pessoa fez alguma coisa. Isso é uma atitude comissiva. A pessoa praticou alguma ação. Exemplo, pessoal, fazer algo que não deveria ser feito. Estou eu dirigindo o meu carro numa determinada estrada. Existe uma placa dizendo que a velocidade máxima naquele trajeto ali é de 60 km por hora. Eu vou, acelero o meu carro e fico a 100 km por hora. Ou seja, eu estou fazendo algo que não deveria ser feito. Existia ali a sinalização de 60 km por hora e eu estou passando a 100 km por hora. Nesse caso, eu estou sendo imprudente. Negligência, pessoal. A imprudência, eu faço algo. Na negligência, eu não faço. Ou seja, se eu não faço, aqui saiu errado aqui, não é conduta comissiva, pessoal. Tá? Aqui tem um erro, não é conduta comissiva, é uma conduta omissiva. Omissiva. Ou seja, eu estou omitindo, deixando de fazer algo que deveria ser feito.
Exemplo aqui, pessoal, de negligência pode ser dado quando você deixa de fazer algo, deixa de prestar socorro a uma pessoa. Você deveria prestar socorro e você não presta aquele socorro. Então nós estamos deixando de fazer algo que deveria ser feito. Isso é uma conduta omissiva. Imperícia, pessoal. A imperícia é o erro grosseiro daquele que detém a capacidade para fazer algo. O melhor exemplo disso aqui é um exemplo do erro médico. Vejam bem, pessoal, o médico, ele detém a capacidade para exercer a medicina. Ele estudou para aquilo, recebeu o diploma, então ele detém aquela capacidade. O médico é um cirurgião, ele fez residência em cirurgia e ele tem a capacidade para fazer cirurgias. Porém, durante a cirurgia, ele deixa uma tesoura dentro da pessoa, ou seja, é um erro grosseiro daquele que detém a capacidade para determinada profissão. Então, a imperícia é o erro grosseiro. Importantíssimo vocês saberem essas diferenças aqui: imprudência, negligência e imperícia. Então, pessoal, como eu costumo fazer para o aluno fixar, vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos agora. Vimos ali no artigo 13 que o crime só pode ser imputado a quem lhe deu causa. Essa causa pode ser uma ação ou uma omissão. E essa causa, necessariamente, ela tem que ser com dolo ou com culpa. Vimos que o dolo é quando você quer o resultado ou assume o risco de ter aquele resultado, que é o dolo eventual. Vimos a culpa. A culpa é quando você age com imprudência, negligência ou imperícia. Vimos o significado de cada um deles. E para terminar aqui o artigo 18, vamos aqui ao parágrafo único do artigo 18 e vamos entender o que esse parágrafo único tem para nos dizer. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Uma primeira leitura disso aqui deixa o estudante um pouco sem entender as coisas. Porque a forma que está escrito não permite uma interpretação clara. Então eu traduzi isso aqui para vocês da seguinte maneira. Esse parágrafo único quer dizer o seguinte, pessoal, observem bem uma coisa. Uma pessoa só pode ser punida, ou seja, só pode ser considerado que ela cometeu crime em dois casos. Se ela agiu com dolo, que nós já vimos o que é dolo, ou em outros casos previstos em lei. Como assim, professor? Que leis são essas? Se o próprio Código Penal ou uma outra lei, que nesse caso é uma lei extravagante, que está explicado na minha aula de introdução ao direito penal. Quem não viu, eu sugiro que veja essa aula, mas eu vou repetir aqui: lei extravagante é toda aquela lei, tá, que não está dentro do Código Penal. Então, recapitulando, em outros casos previstos em lei, ou seja, se eu tenho o próprio Código Penal ou uma outra lei dizendo que aquela conduta
quando praticada com culpa, também é crime. Vamos explicar isso aqui em detalhes, então, para vocês entenderem, pessoal. Lá no artigo 13, eu falei para vocês que a causa, ela necessariamente tem que ser com dolo ou com culpa. E é justamente aqui nesse parágrafo único que está dizendo isto. Porque o parágrafo único do artigo 18 diz que a pessoa só pode ser punida, ou seja, só pode ser considerado que ela cometeu o crime em 2 casos. Ou se ela agiu com dolo, ou se ela agiu com culpa. Porém, pessoal, prestem bem atenção nisso. Para que uma pessoa possa agir com culpa, aquele resultado, aquela conduta que provocou aquele resultado, tem que estar escrito expressamente no Código Penal ou em outra lei que aquela conduta, quando cometida com culpa, ela é crime. Entenderam isso? É importantíssimo que vocês entendam isso. Ou seja, a culpa só é admitida quando vem expresso, quando vem escrito no Código Penal ou em outra lei qualquer que aquela conduta praticada com culpa é crime. Eu preciso ter isso escrito. Se a pessoa cometeu alguma coisa e fez com culpa, porém o Código Penal ou qualquer outra lei não diga que aquela ação que ele cometeu, se foi com culpa, não é crime, se não estiver dizendo que é crime, essa pessoa não pode ser considerada uma criminosa. Então é importantíssimo que vocês entendam isso e gravem bem que a causa tem que ser com dolo ou culpa, sendo que a culpa ela tem que estar expressa no Código Penal ou em outra lei que aquela conduta ela admite a culpa. Vamos parar por aqui e daqui a pouco começamos a próxima aula dando continuidade ao nosso curso. Obrigado a todos.